Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário de iniciarmos a nossa palestra pública. Hoje, dia 18 de maio de 2021, terça-feira, 19h40, todas as terças estamos aqui para a nossa palestra pública. E hoje recebendo a nossa irmã de tantos anos de trabalho, de movimento espírita, Márcia Carijó. Depois eu vou fazer a apresentação da Márcia depois. Mas primeiro, antes de iniciarmos, nós vamos ler uma pequena página de preparo. Essa página é desse livrinho aqui, ó, Ânimo, de Lourival Lopes. É um ânimo que todos nós estamos precisando bastante para atravessar esse momento, né? Então, a página tem por título Sentimento é Força. E o Lourival Lopes, que é o autor, diz assim, ele inicia com uma pergunta: as tuas forças sumiram? As forças deixam-te a impressão de haverem sumido e não te dispões, por desânimo, a modificar tua situação e resolver conflitos. Mas lembra-te de que tens a mais poderosa das forças, a do sentimento. Emprega-a numa sentida prece desta maneira: Senhor Deus, derrama sobre o meu espírito a tua bênção, a tua paz, a tua fortaleza. Acredito que todo o meu ser recebe, neste instante, as energias que se desprendem de ti e me vejo renovado, com o interior santificado e disposto a fazer um bom futuro. Sinto-me de verdade melhor do que antes. As forças do Espírito, por serem eternas, não somem nunca. Então, nesse momento que nós lemos essa página do nosso companheiro Lourival Lopes, nos estimulando a seguir em frente com força, com ânimo, nós queremos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui, com saúde, com forças, com esperança, seguindo a nossa caminhada, realizando as nossas tarefas, buscando, Senhor, cada dia progredir, melhorar mais, para melhor te servir, para auxiliar aqueles nossos irmãos que tanto necessitam, Senhor, do teu auxílio, do nosso auxílio. Queremos, nesse momento também, Pai, elevar o nosso pensamento ao alto e pedir por aqueles que estão sofrendo. Muitos dos seus filhos, nestes momentos, estão passando por momentos difíceis. E te rogamos acréscimo de misericórdia para todos esses irmãos, para os seus familiares também que sofrem com a dor de seus entes queridos. Mas também pedimos por aqueles, Senhor, que estão desencarnando, e são muitos, para que eles possam ser amparados, consolados, esclarecidos no retorno à pátria espiritual. Que cada um de nós busque se aproximar mais, Senhor, do teu coração, dos teus ensinamentos, do Mestre Jesus, para assim ficarmos cada vez mais fortes, aptos a trabalhar na tua seara, que é tão grande, mas que ainda necessita de tantos trabalhadores, e assim buscar auxiliar aqueles que necessitam e que estão sofrendo muito. Mas também te agradecemos imensamente, Senhor, a graça que a cada dia nós recebemos, e te pedimos que nos envolva em sua misericórdia, assim como nossos familiares, nossos lares, nossas casas espíritas. E sentindo agora, nesse momento, o amparo da espiritualidade amiga, que sempre se reúne conosco para os estudos, te pedimos amorosamente, Pai, a tua permissão para iniciarmos a nossa palestra pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos aqui, como eu disse, na Sociedade de Estudos Espíritas de Assis, em Petrópolis, hoje é 18 de maio, para iniciarmos a nossa palestra, e recebemos hoje a nossa querida irmã Márcia Carijó, trabalhadora do CEOS, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, localizado na Taquara, Jacarepaguá, que aceitou o nosso convite para conversar conosco sobre o tema, o jugo leve, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7.
que faz parte dessa obra maravilhosa. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E com certeza Joana de Ângeles tem muito a nos ensinar, e a Márcia com certeza vai trazer para nós as suas reflexões, que possamos ouvi-la e aprender esses conceitos. Márcia, a palavra está com você, você sabe, o horário é até 20h30, mas se precisar de mais 10 minutinhos e até 20h40, não tem problema não, tá bom? A palavra é com você, que o Senhor nos abençoe. Tá ótimo. Boa noite para todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar conosco, nos envolvendo nessa união entre casas espíritas tão harmonizadas, né? É o Jesus Gonçalves se harmonizando com Francisco de Assis, e a gente fica muito abençoado, apesar da gente estar online, e essa coisa do online tem deixado, tem mostrado o quanto que a gente pode fazer coisas que antes a gente nem pensava que seria capaz de fazer. Então, eu vejo todo esse momento que a gente atravessa como um momento de grande aprendizado e da oportunidade que nós temos de fazer estudos e expandir isso para as pessoas, né? Se tivéssemos no formato presencial, eu não poderia estar com vocês hoje, né? Certamente, num dia de semana, eu não poderia estar em Petrópolis. Mas, enfim, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um tema bastante interessante, então, e um tema que nos escala fundo nesse momento, e a forma como a Joana de Ângeles aborda essa questão no livro, esse livro, como a Rose falou, é um livro assim que eu sou fã, vocês sabem, de Joana de Ângeles, né? Mas eu computo como um dos melhores livros de Joana, porque ela faz referência toda ao Evangelho e colocando a luz da psicologia profunda, falando coisas tão importantes para o nosso entendimento como espíritos que somos em processo de crescimento, em processo de aquisição de maior consciência, maior lucidez. Contextualizando um pouco antes de começar a falar sobre Joana, né? Como a Rose falou, esse texto da Joana está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Tá? E no Cristo, a gente vai se fixar, a Joana se fixou no pedacinho, no trechinho inicial do Cristo Consolador, que fala do jugo leve, e também nas instruções dos Espíritos, que está no item 7. Né? Esse capítulo do Evangelho é um capítulo extremamente, eu considero, o 5 e o 6 são capítulos que eu considero bastante especiais para mim, porque são capítulos que mostram para a gente o nosso caminho de crescimento como espíritos, né? E aí, no Cristo Consolador, a gente vai ter onde estaria, ele coloca a resposta para onde a gente deve ir. E a Joana esclarece isso de uma forma muito mais precisa. Ela traz para a gente isso de uma forma assim que eu acredito, considero maravilhosa. Né? Então, lá no Evangelho, né, no Cristo Consolador, a gente tem, então, no iniciozinho, o item de Mateus, que está no capítulo 11, versículo 28 a 30 do Evangelho, né, de Mateus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essas duas palavras são para a gente entender o que elas significam, é necessário que a gente vá buscar o significado do jugo, vá buscar o sentido figurado
do que é jugo e do que é fardo, né? O jugo, gente, é uma peça feita de madeira utilizada para prender os bois, a carroça, o arado. É uma canga. Num sentido figurado, quer dizer submissão resultante do uso de força ou da autoridade. Aí a gente vai entender mais lá para frente que autoridade é essa de Jesus, né? Que a gente já sabe qual é a autoridade de Jesus, né? E, enfim, quando ele fala do jugo dele, ele está falando dessa autoridade moral que a gente vai ver mais especificamente naquilo que a Joana diz para a gente. E a gente tem a ver também, um outro sentido figurado que eu encontrei nos dicionários, é uma ação construída por obediência. Quando a gente ouve a palavra obediência, a gente muitas vezes remete a uma coisa que dá aquele, né? Então, perco a minha liberdade, tenho que obedecer, mas é uma obediência que não tem a ver com autoritarismo, tem a ver com autoridade moral. Tem a ver com a gente reconhecer a grandeza de um espírito, no caso Jesus, para que a gente possa compreender o que é esse jugo leve. E o fardo, que significa aquilo, a carga, peso, volume, em sentido figurado, é aquilo que moralmente é pesado, difícil de suportar. Então, Jesus diz para a gente, lá no iniciozinho do Cristo Consolador, que o jugo dele é leve, o fardo não é pesado. Né? Então, ele coloca para a gente que, né, o jugo é leve e o fardo também. E a gente vai entender melhor isso. Kardec, ao explicar o vinde a mim, né, todos vós que estáis afatigados, que eu vos aliviarei, ele diz lá no item 3, ele diz assim, no item 2, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontro consolação em a fé no futuro, em confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada esperava após esta vida. Aí, mais à frente, foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós, que estáis fatigados, e que eu vos aliviarei. Mas ele diz assim, entretanto, faz depender de uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição, ela está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave. Né? Então, a gente vai pegar agora Joana de Ângeles, que vai destrinchar para a gente de uma forma mais ligada ao nosso autoconhecimento, aquilo que a Joana traz para a gente na sua série psicológica. Joana é um espírito que, para muitos, né, como a Denise colocou, para muitos assim, é aquele espírito que a gente sente dificuldade de entender inicialmente, mas que, no andar da carruagem, a gente vai conseguindo compreender a base do que ela diz. Então, se a gente não entende uma coisa ou outra num primeiro momento, a gente vai entendendo ao longo do tempo em que a gente vai estudando o que Joana nos diz. No primeiro momento, ela vai chegar nesse capítulo do livro, desse livro, né, que a Rose mostrou, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela vai falar do Jesus humanizado. Tá. O que é o tal do Jesus humanizado que Joana fala tanto para a gente? A gente reconhecer Jesus como irmão, Jesus como um espírito que também teve a sua trajetória de evolução, a sua trajetória de se tornar consciente. Ele hoje é um espírito, para nós, ele é um espírito considerado o exemplo, o arquiteto do nosso planeta. E muitas vezes o que a gente faz? A gente coloca Jesus tão distante de nós, como se fosse algo fora, e Jesus não está fora, ele está conosco. E quando ela fala em Jesus humanizado, ela está querendo nos mostrar que é o Jesus homem, aquele que viveu na época que ele viveu, ele trouxe todo o conteúdo
que precisava ser trazido para que a gente pudesse hoje estar aqui, por exemplo, conversando sobre aquilo que ele trouxe. Ele teve tanta força moral para aquilo que ele veio trazer, que até hoje a gente, sejam religiosos ou não, até hoje a gente estuda aquilo que Jesus trouxe para a gente. E é humanizado porque a gente não pode botar Jesus num patamar inalcançável. Todos nós temos a possibilidade de sermos tal qual Jesus. Ele mesmo fala isso para a gente, né? Ele diz isso para a gente. Podemos ser igual ou melhor. Ele diz isso. De outra forma, num dos seus ensinamentos, ele nos fala isso. Aí ela fala assim: Jesus humanizado é o grande médico das almas, que, os conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. Ela aqui já está se remetendo, porque, como vocês observaram, ela pega o iniciozinho do texto do Evangelho e ela vai lá nas instruções dos Espíritos para pegar uma mensagem do item 7, que fala do médico das almas. Então, ela começa assim, e a gente vai entender porque o Cristo Consolador, a instrução dos Espíritos são todas as mensagens que tem no Cristo Consolador, é do Espírito de verdade, que é a Pleiade de Jesus, que traz isso para a gente, que traz o Espiritismo para a gente entender melhor toda a nossa trajetória, entender as nossas aflições, entender por que a gente está aqui e ter o livre-arbítrio para seguir o rumo melhor. Então, ela fala para a gente, é o grande médico das almas, que as conhecendo em profundidade. Então, ela já fala de imediato, Jesus nos conhece profundamente. E ele apresenta para nós uma terapia recuperadora e libertadora. Então, ela já faz aqui uma alusão a ser recuperadora e libertadora. A terapia, o que ele quer dizer? O que ela quer dizer com terapia, né? Por que ela usa o termo terapia? Por que ela vai nos falar sobre ser recuperadora e libertadora? À medida que nós vamos nos recuperando das nossas aflições, porque a gente sabe que as nossas aflições têm a ver com o resultado daquilo que a gente já foi em outros momentos, né? Como é que a gente pode, né, entender isso melhor, né? Ele nos mostra esse caminho de recuperação e da libertação, porque essa terapia recuperadora é a possibilidade que a gente tem de nos tornar mais conscientes. Então, quando ela fala para a gente que Jesus é o grande médico das almas, porque ele traz em todo o conteúdo daquilo que ele trouxe ao falar quando aqui esteve, e que os apóstolos evangelistas trouxeram de uma forma mais que a gente pudesse ter isso escrito, né? É para nós uma terapia para que a gente possa compreender a real lição que Jesus nos trouxe. E aí ela vai falar que Jesus, conhecendo a causalidade que desencadearia as nossas aflições, então Jesus sabia que as nossas aflições são de situações anteriores que nos causaram, nos geraram essa aflição. Então, ele propõe como recurso melhor para a total liberação do seu contingente perturbador a conquista da luz interna. Aqui uma outra expressão que ela usa para a gente entender o que significa essa luz interna. É fácil, né? Essa é fácil. É a gente entender que essa luz interna é a nossa consciência, superando toda a sombra que campeia nossas consciências. Então, esse conceito de sombra é um conceito bastante importante da gente entender.
Dentro da psicologia junguiana, existe o conceito de sombra como aquilo que está no nível inconsciente e que a gente precisa trazer para a nossa consciência. Então, quando ela fala que a necessidade da conquista da luz interna é exatamente a gente conseguir olhar para a nossa sombra e trazer para a consciência para que a gente produza a recuperação, a transformação que a gente necessita. Então, isso aí é fundamental. Aí ela pega e coloca mais uma coisinha aí nessa história. Ela pega e diz assim: essa claridade incomparável, capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimento, é o cultivo do amor. Ou seja, ela linka, então, a gente sabe, está lá no Livro dos Espíritos, né? Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, ela linka o cultivo do amor, que é substrato divino. Ela fala para a gente isso em outro livro, que é o Amor Imbatível Amor, que o amor é substrato divino. É como que, né, a gente nasce com ele. O espírito, quando nasce como espírito, ele já nasce com essa possibilidade de desenvolver, cultivar esse amor. E uma outra coisa que ela coloca, sustentado por quê? Pela oração. Então, ela vai dizer que para que a gente consiga alcançar essa luz interna, que tem a ver com a nossa consciência, sair do estado de sombra, sair desse espaço escuro onde a gente não consegue entender o que nos acontece, ou pior, a gente quer se manter nesse estado de ignorância ou até de não aceitação de uma mudança para o bem, né? Ela vai falar que a gente precisa cultivar o amor através de sustentado pela oração. Aí ela diz, em tal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Então, aqui ela já chega para a gente e diz, olha, é fácil, o jugo é leve, né? Porque ela diz, na verdade, não é ela que está dizendo, ela está se referindo àquilo que Jesus trouxe para a gente. Aí ela vai dizer assim, o homem Jesus, absolutamente lúcido e conhecedor do self que lhe mantinha a organização humana, era todo luz. Então, o homem Jesus, o homem que nasceu lá naquela época, mais de 2000 anos, o homem Jesus, ele naquele momento, ele já era uma consciência lúcida. Ele já era alguém, um espírito, uma bagagem enorme, onde ele já tinha essa totalidade do self. O que é self? O self é o si mesmo. O self é o espírito na sua totalidade. Então, ele tinha isso, ele já não tinha espaço de sombra. Jesus era lúcido, completamente lúcido, quando aqui encarnou como homem. Ele não era existem algumas pessoas que ainda creem na hipótese de que ele tenha nascido de algo que não tenha sido um ato sexual, né? Que ele tenha nascido de forma diferente. Isso não tem a lógica para nós. Né? Jesus nasceu como todos nós nascemos. Porque não teria lógica. Aí não teria lógica, a gente acharia que Deus criou espíritos diferentes. Não, todos nós nascemos da mesma maneira. E Jesus não foi diferente. Né? E aí ela diz para a gente, né? Era todo luz, não havendo qualquer espaço para sombra. Esse lado escuro. Então, ele já não tinha, ele realmente não tinha mais nada naquele momento que pudesse, que tivesse alguma mazela, alguma coisa para ele expiar ou pôr à prova. Então, ele vem com essa possibilidade de ser esse grande médico das almas. Encarnado na Terra, ele não fugiu
ao confronto com as imposições dominantes da época, né? Sendo imperturbável, mas não insensível aos desmandos e reflexões, loucuras e infantilidades evolutivas. Ou seja, ele não se perturbou em nenhum momento, mas ele não foi insensível, ele não ficou impassível diante das coisas que aconteciam na época que ele aqui esteve. Tá? E aí ela pega e vai dizer para a gente assim: o seu fardo se fazia leve, porque estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante, que cindia toda a treva. A gente lendo isso aqui uma primeira vez, fica assim, meu Deus, o que ela está querendo dizer aqui? O seu fardo se fazia leve porque estruturado na claridade diamantina. Ou seja, Jesus tinha a sua luz interna diamantina, ou seja, irradiava. Tanto é que a gente tem as histórias de Jesus, quando ele era quando tocavam Jesus, havia aquela coisa que a pessoa ficava em estado de êxtase naquele momento em que tocava as vestes de Jesus, ou que tinha o olhar de Jesus e sentia aquela penetrabilidade do olhar e da força moral que esse Espírito tinha sobre nós. E aí, né, ela vai falar isso. Era tão diamantina que não havia tormento, não havia nada. Então, ele, naquele momento, ele era livre imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante. Então, a cada vez que a gente tinha, imagino, né, o contato naquele momento, nós, talvez, que estamos aqui, não tenhamos tido essa oportunidade de perceber a força de Jesus e, na verdade, não entendemos, como ela vai falar mais adiante, né? Porque aqueles que o entenderam naquele momento, lá, quando ele lá esteve, quando ele colocou toda a força da sua moral, toda a força do seu conhecimento e das leis de Deus, eles o acompanharam. Nós estamos aqui penando ainda para conseguir encontrar a nossa diretriz de luz interna. Nós já temos algum tipo de luz, nós já temos, mas ainda nos confrontamos com muita sombra, com muita projeção. Ainda necessitamos muito do reconhecimento de nós mesmos, de nos entendermos melhor, né? Aí ela vai falar, mais à frente, ela vai falar: o ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também é o resultado de como aplica esses recursos que o podem escravizar ou libertar. Isso aqui se vocês estiverem com o livro aí, está no parágrafo 9, tá? O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também é o resultado de como aplica esses recursos que o podem escravizar ou libertar. Isso é muito interessante e tem a ver exatamente com tudo que ela está construindo quando ela fala da luz interna. À medida que a gente, pelo nosso livre-arbítrio, começa a empreender a nossa trajetória de autoeducação, de educação do espírito, a gente vai indo no caminho da libertação. Se a gente faz o contrário, o caminho inverso, se a gente se mantém escravizado pelos nossos desejos, pelas nossas paixões insensatas e tudo mais, e não percebendo aquilo que nós somos, a gente vai se escravizando mais e mais, a gente vai se atormentando nessa sombra, nesse desconhecimento daquilo que nós somos como espíritos. Porque, né, quando a gente se escraviza, a predominância da sombra, fruto da nossa ignorância. Então, o que a gente tem que fazer? Ah, tá, a Joana está dizendo isso, mas então o que a gente tem que fazer?
Isso está ligado aos nossos instintos primários, isso está ligado à nossa necessidade de educação. Precisamos nos educar. Precisamos não mais ficar esperando a coisa acontecer fora de nós, porque a coisa está dentro de nós. Não é no externo, não são os espíritos que vão nos ajudar a sermos melhores. No sentido mais amplo disso que eu estou dizendo. Os espíritos sempre estarão, os espíritos bons, os bons espíritos sempre estarão nos dando apoio. Mas o que eu estou dizendo é que não adianta a gente querer buscar no externo alguma coisa que está dentro de nós, que precisa ser extirpada dentro de nós, que precisa sair de dentro de nós, da nossa própria consciência. É nós entendermos esse espaço sombrio, esse lado escuro. A sombra não é necessariamente negativa, tá? Isso é um outro ponto importante. Às vezes, a Joana escreve de um jeito que, para muitas pessoas, dá a impressão de que a sombra seria alguma coisa eminentemente negativa. Ela não é negativa em si. Às vezes, ela está no espaço sombrio. E muitas vezes, quando a gente abre e ilumina um pouco mais a nossa consciência, a gente é capaz de ver nossos talentos, as nossas possibilidades. Porque ficam, às vezes, mascaradas pelas nossas culpas, pelas nossas emoções conturbadas. Então, às vezes, o que fica na sombra não é necessariamente alguma coisa negativa. Às vezes, é algo que a gente colocou nesse espaço inconsciente porque por alguma outra emoção não condizente, por medo, por culpa e por outras emoções que possam nos perturbar. Então, a gente precisa sair desse espaço, desse lado escuro, ou seja, a gente precisa iluminar a consciência, ou seja, trazer aquilo que está lá mais escondido dentro de nós, para que a gente possa efetivamente fazer esse reconhecimento daquilo que nós somos como espíritos. E Jesus fala isso para a gente o tempo. Ela vai dizer mais adiante para a gente, ela vai dizer assim: enquanto não seja diluída essa sombra, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, mais se aturde na escuridão aquele que deseja encontrar rumos que não são visíveis. Isso é fantástico, gente. Isso aqui é fantástico, porque, assim, enquanto a gente não faz esse processo que eu acabei de falar, enquanto a gente não se abre para ver o que está lá dentro, e que a gente, às vezes, não quer ver, porque, às vezes, dói, tá? Ver as nossas mazelas, ver as coisas que não estão, que não estão bem resolvidas, que a gente faz projeções, às vezes é doloroso. Né? Mas a gente precisa diluir isso, e ela fala isso para a gente. Porque só assim a gente vai ter o entendimento das nossas responsabilidades e dos nossos compromissos. Porque para que a gente alcance algum progresso, para que a gente tenha o nosso progresso avançando, digamos assim, é preciso que a gente consiga compreender a nossa responsabilidade. Joana fala muito da consciência responsável. Ela fala muito para nós do quanto que a gente precisa ter essa consciência responsável, de responsabilidade, que é diferente de amargar na culpa. Muitas vezes a gente amarga na culpa, às vezes até mesmo sem saber. Não sinto culpa, não. Mas em algumas situações a gente não consegue denominar, mas aí está embutido uma culpa de alguma aflição do passado que a gente carrega e que a gente precisa modificar. Então, o entendimento das responsabilidades e dos compromissos é o que vai favorecer o nosso progresso. O que a gente precisa fazer? É esperar que o outro faça isso para a gente? Não. Somos nós que temos que fazer. E mais, Jesus
é o médico das almas, como é dito por Joana e nesse texto do Evangelho que foi dito pelo Espírito de verdade, né? Ele é o médico das almas, mas ele não é conivente com a gente nos nossos erros, nos erros da humanidade, da coletividade. Muito pelo contrário. E ele também, ele chega para a gente e diz, olha, meu jugo é leve, a lei é essa. E cabe ao seu livre-arbítrio cumpri-la. Mas se você fizer isso com responsabilidade e compromisso, você vai chegar lá sem tanta dor. O fardo não vai ser tão pesado. Né? Então, ela chega e diz assim, a sua existência se torna um pesado fardo para conduzir um tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida, né? Se a gente fica lá. Aí ela chega e dá a noção do amor. O que o amor significa, né? O amor significa conquista emocional superior. Olha o que ela diz para a gente aqui. O amor significa conquista emocional superior. Rompe a densidade da ignorância. Enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Ou seja, através da oração, da forma que a gente tem isso a Joana está dizendo aqui para a gente, da forma que a gente tem em estar ligado a Deus, seja de uma oração, um pensamento, um envolvimento mental de amor a si mesmo, de amor ao próximo, nos aproxima um pouco mais desse fardo mais leve, né? Do jugo leve que Jesus fala para a gente. Que ela vai dizer, mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano. Isto é, adquirindo o sentimento de humanidade com libertação, a alta carga de animalidade nele prevalecente. Ou seja, saímos da coisa instintiva e estamos no nosso aspecto sentimento. E sentimento é atributo do espírito. Há uma diferença entre emoção e sentimento. E essa diferença é importante a gente traçar. A emoção está baseada numa coisa mais do espírito encarnado, da nossa personalidade, porque a emoção tem a ver com aquilo que a gente sente, que é visceral. E o sentimento é atributo do espírito. É algo que está ligado intrinsecamente ao espírito. E aí é através do amor que a gente vai fazendo essa libertação da nossa animalidade, dos nossos instintos mais primitivos, né? E saindo desse primitivismo e, de fato, alcançando aquilo que a gente vê lá na lei do amor, no Evangelho, que é sair das sensações, dos instintos, até atingir a fase dos sentimentos. Ela vai falar da oração, através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas, impregna-se de energias saturadas de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude. Então, aqui ela vai falar mais uma vez da força da oração. A gente atualmente, né, na pandemia, o boom da meditação está aí. Né? Então, tem falado muito em meditar, fazer yoga e essas coisas todas. E isso tem muito a ver com essa força que a Joana está falando aqui para a gente da oração. Porque quando a gente medita,
a gente faz esse processo de entrada para dentro de si mesmo, é muito semelhante a quando a gente entra num estado de oração não automática, porque não é automatismo. Quando a gente faz aquelas orações tipo rapidinho, eu tenho que fazer uma oração, ela, né, não é isso que eles falam para a gente, que a Joana fala para a gente. A oração que nos leva a nos sintonizar com ondas psíquicas de amor, que vão nos impregnar dessa energia de paz, de harmonia, e que vão nos trazer a alegria de viver e alcançar um pouco mais dessa plenitude. Então, é fácil, né, gente? Facinho fazer isso. Super tranquilo. Porque basta que a gente tenha o nosso querer. Basta que a gente utilize uma coisa que Deus colocou lá para todo mundo. Deus colocou lá. É substrato divino amor, né? Então, Deus colocou lá. Deus nos deu a possibilidade. Deus nos deu a consciência. Deus nos deu a oportunidade da gente se responsabilizar pelos nossos próprios atos e por aquilo que somos. É o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. O que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio? Eu estou entendendo a lei de Deus no seu contexto mais claro? Ou estou deixando passar e estou ainda com o lado escuro, muito, muito lá, sem luz, que eu não estou conseguindo ver o que tem aqui dentro de mim? Aí ela vai falar no parágrafo 7 sobre a terapêutica de Jesus. Toda terapêutica proposta por Jesus é libertadora. Essa frase a gente sabe, né? Quando a gente lê os ensinos de Jesus e a gente busca compreender o que Jesus nos trouxe, é libertador. Só que Jesus falou de forma por parábolas, e muitas vezes a gente não entendeu metade do que ele disse. Até hoje, muitas vezes, alguns ensinamentos de Jesus a gente não consegue entender plenamente. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total, sem recuo. Ela não se detém na borda do problema, mas identifica-o, despertando, problematizado para que não reincida no erro. Ou seja, é o despertamento. Quando ela fala da terapêutica proposta por Jesus, ela está falando do nosso despertamento. É o despertar da nossa consciência. Para que a gente não se comprometa mais. Eu errei? Ok, o que eu faço agora para mudar isso? Senão eu fico lá nas aflições do passado e nas que eu estou fazendo hoje, porque se a gente não compreende isso, a gente vai tendo alguns erros, né? Então, a gente não pode ficar nas aflições do passado, a gente precisa não se comprometer mais moralmente. Né? Porque ela diz, para que não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior, quais sejam a amargura sem consolo, a expiação sem ativa, o impositivo do resgate compulsório. Aqui se a gente é reincidente, não quer aprender, não quer despertar a consciência, o que acontece? Não tem escolha. A gente perde um pouco do nosso livre-arbítrio e vai expiar sem alternativa e vai ter uma encarnação compulsória e vai passar por essa... Então, a gente estudando sobre isso, a gente vai internalizando essa ideia que o despertamento da nossa consciência vai nos trazendo a nossa responsabilidade de que somos espíritos eternos e que temos uma bagagem muito grande
e que podemos, sim, ser luz. Então, essa é a terapêutica de Jesus. Aí ela chega e diz para a gente, esse homem singular sempre foi peremptório na proposta da decisão de cada um, ou seja, ele nunca disse assim, você tem que fazer desse jeito. Ele propõe para a gente, olha, esse caminho aqui é um bom caminho. Vem comigo, você que está aflito, que eu posso te aliviar. Ele diz isso para a gente. Mas a gente, às vezes, não escuta. Por quê? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus e todos os espíritos com uma envergadura maior. Então, ele sabe que o direito de escolha é inalienável, a escolha é nossa. Então, não adianta a gente se vitimizar depois, porque por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Vai despertar a sua consciência e você vai poder ter, em algum momento, a reflexão do porquê, né, de qual é o motivo e fazer diferente. E aí ela diz para a gente, através da oração e do amor, a gente vai resgatando isso. Mas não é só isso, a gente precisa abrir campo para essa luz interna. Né? Para a gente poder atingir o reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de nós. Não é lá, vou para o céu. Não é isso, né? Todos nós já entendemos isso. Aí ela vai dizer para a gente que essa visão de profundidade define, né, Jesus como a luz que veio ao mundo e o mundo recusou. Ou seja, quando Jesus veio e trouxe toda essa maravilha para nós, a gente disse assim, vai morrer na cruz. A gente não aceitou. Né? Isso ela diz para a gente. Mas feliz é aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira e entende. Ou seja, feliz daquele que compreende Jesus, homem, como esse médico das almas. Esse que trouxe a terapêutica que vai fazer com que a gente consiga entrar as nossas consciências mais rapidamente, quanto mais a gente entende isso. Então, ela diz, desditoso aquele que, conhecendo a forma para tornar-se pleno, posterga a oportunidade. Ou seja, ela está dizendo aqui para a gente, vamos parar com esse negócio de deixar amanhã. Nada de postergar, nada de deixar para depois, porque desditoso é ele. Ou seja, mais bem-aventurados estaremos nós, quanto mais a gente respira e entende aquilo que Jesus propõe. Aí ela fala assim, sobre outro aspecto, ele nunca se apresentou como solucionador de problemas. Antes, invitou a todos a fazerem a sua parte, a se responsabilizarem pelos próprios deveres. Ou seja, aqui ela diz mais uma vez o que a gente já falou. Olha só, ele não está dizendo, passando a mão da cabeça de ninguém. Ele não apresentou nenhuma solução, eu sou a solução dos seus problemas. Não, a solução dos seus problemas está em você. A solução dos seus problemas está em você despertar a sua consciência, está em você se tornar mais lúcida. É você ter a consciência lúcida. É isso. Tornando-se, então, o educador que sempre se fez compreender. Então, Jesus, ele é o educador. Ele é o nosso mestre, ele é o médico das almas, e ele é o nosso mestre. Aquele que nos educou através de tudo que ele trouxe para a gente. Então, o tempo já terminou, mas a Rose me deu mais 5 minutos, né, Rose? Então eu vou falar mais 5 minutinhos, tá?
Então, assim, a gente entende, ela fala aqui, né? O método de Jesus não foi compreendido na época dele. Eles, naquela época, já estavam, os homens, ela diz, né, acostumados que se encontravam nos homens ao vazio do comportamento moral. Mas Jesus, mesmo assim, se manteve firme e fiel ao seu compromisso. Aí ela diz para a gente assim, é incomparável Jesus, o responsável pelo fardo leve em razão da sua autoridade moral. Então, aqui a gente remete ao início, quando falamos da autoridade, do jugo, né? Então, o jugo dele é leve porque ele tem autoridade moral. Ainda não totalmente reconhecida, mas é uma autoridade moral. Jesus é pleno, é todo luz, porque ele tem consciência plena. Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo. Então, ela fala isso para a gente. Mas, infelizmente, muitos ainda, até hoje, já naquela época não entendiam, ainda hoje muito não entende. Ele veio para instruir e consolar mediante o exemplo de dedicação, jamais se acomodando ao modus vivendi e operandi, abrindo sulcos novos no solo dos corações para neles ensementar as palavras seguras e medicamentosas, ou seja, para plantar a semente com palavras seguras, com palavras medicamentosas. Olha que bonito isso, gente. As palavras de Jesus são remédios para nós. Mas a gente precisa entender. Não adianta só a gente ouvir. A gente precisa fazer. Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço do mal, não negociar com as sombras, permanecendo-se verdadeiramente luminoso, de consciência reta, decidido. Essa é a proposta de Jesus, que ele próprio viveu. Ante aos desafios mais vigorosos, as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza. Não ceder ao espaço do mal. Não negociar com as sombras. Permanecendo-se verdadeiramente luminoso, de consciência reta, decidido. Quanto que estamos assim? Essa é a proposta de Jesus. E aí ela fecha dizendo para a gente, sendo o caminho único para a gente chegar a Deus, Jesus, não tem outra alternativa senão afirmar para a gente, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas a gente precisa entender. Ele não vai passar a mãozinha na nossa cabeça e dizer, vem cá, vem que eu vou te acolher. Não. A gente precisa fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade. Essa é a proposta. Ante aos desafios da vida, a gente precisa ter força, ter fé, ter firmeza. Usar o substrato divino que temos e tornar cada vez mais consciente dentro de nós que nós temos a possibilidade de sermos espíritos de luz. Né? Que a luz do Mestre Jesus possa nos fortalecer sempre, que a gente possa compreender cada vez mais esses ensinamentos que nos levam a reconhecer a nossa espiritualidade. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade, tá, Rose? Nós é que
agradecemos a nossa amiga Márcia, suas reflexões realmente muito profundas, que possamos pensar bem sobre isso, que possamos pensar bem sobre Jesus e seu jugo leve, e colocarmos em prática tudo que estamos buscando aprender. Então, eu agradeço mais uma vez por essa palestra linda, e com certeza nós temos bastante material aí para refletir com Joana de Ângeles, que parece ser difícil, mas ela mesma diz, não é difícil nem impossível, é trabalhoso, mas sigamos em frente, né? Buscando aprender, crescer e colocar em prática tudo que ela nos tem ensinado. É aquela coisa, demora um pouquinho, porque a gente ainda está um pouquinho, mas a gente chega lá, se Deus quiser. Sempre buscando nos esforçarmos cada vez mais, nós vamos conseguir, graças a Deus. E temos essa grande educadora também. Jesus é um grande educador, Joana de Ângeles também é uma grande educadora dessas almas em conflito que somos ainda todos nós, não é mesmo? Então, eu fico muito grata, eu acho que todos aqui gostaram muito de refletir sobre esse tema tão importante. Então, para nós encerrarmos, eu vou pedir para a Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Marta, foi bem esclarecedora. Sem dificuldade de compreender, Joana, contigo. Muito obrigada, tá? Aqui, irmanados, por esse pensamento, ligados nesse sentimento que nos envolve a todos neste momento. Gratos estamos, Senhor, por essas reflexões que caem fundo em nossos corações. E agradecidos também ao nosso Mestre Jesus por ser esse Evangelho vivo, por esse amor incondicional. Gratos estamos, Pai, por todas as oportunidades de estudo e reflexão em que podemos avaliar todos os nossos conhecimentos, todos os nossos entendimentos a respeito dessa doutrina maravilhosa, desse evangelho elucidativo, esse evangelho envolvente, esse evangelho consolador. Pai amado, pedimos, Senhor, a sua permissão para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje e agradecendo que possamos levar todas essas reflexões para o nosso dia a dia, fazendo com que caminhemos mais tranquilos, na certeza de que Tu está dentro de nós. Obrigada, Mestre Jesus, pela companhia constante. Obrigada, Joana de Ângeles, por nos facilitar, nos esclarecer, nos fazer refletir de forma mais profunda esse Evangelho, nos trazendo, então, o esclarecimento para chegarmos à conclusão de que tudo depende de nossa vontade e do amor que temos por nosso Mestre Jesus, por nosso Pai Celestial, por nossos queridos irmãos que nos acompanham na caminhada. Abençoa, Senhor, a todos nós e continua ser para sempre junto a nós. Assim seja, Pai. Muito Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Denise pela sua fé, pelas suas palavras. E mais uma vez nos despedimos de todos, desejando para todos uma boa noite
pedindo a Deus que nos proteja, que nos ampare, nos fortaleça, nos mantendo sempre unidos e focados no Evangelho de Jesus, tá bom? Ó, um beijo para todos vocês. Obrigada. Por estar aqui nesse momento. E, Márcia, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite, boa noite. Tchau, Obrigada. Obrigada a você, olha. Boa noite. Abraço. Tchau, gente. Boa noite, Márcia. Aninha.